Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos iniciar aqui o nosso bate-papo de hoje, pedindo aí já para você deixar o seu like é muito importante para a gente, se inscrever no canal se você ainda não é inscrito, deixar o seu comentário, o comentário também é muito importante e compartilhar, se você achar interessante aí o nosso conteúdo de hoje, compartilhar com os seus amigos, você vai estar ajudando o nosso canal aí a crescer. Eu quero falar hoje sobre esclarecimentos, alguns esclarecimentos, ou esclarecendo algumas coisas sobre a volta de Jesus. Esse é o nosso assunto de hoje. Esclarecendo algumas coisas sobre a volta de Jesus. Para isso, nós vamos ler o texto de 2 Tessalonicenses, no capítulo 2, do versículo de número 1 ao 12. A versão que eu vou estar usando aqui é a NVT, a nova versão transformadora, uma versão que ela é nova, eu gosto muito. Algumas palavras, inclusive nesse texto tem uma palavra que eu acredito que ela não foi corretamente traduzida, mas você não vai achar nenhuma tradução, nenhuma versão da Bíblia perfeita. É por isso que você precisa ter aí na sua biblioteca várias versões da Bíblia, para que você possa comparar, para que você possa estudar. É importante que você tenha uma noção básica, né? Mesmo que básica, se você quer se aprofundar realmente, de grego, principalmente de grego. O hebraico também é muito bom, mas principalmente do grego, porque isso vai ajudar você a fazer uma exegese, vai ajudar você a ir aos originais, né? Isso é fazer uma exegese, e então tirar suas próprias conclusões e não ficar dependente aí de teólogos, enfim. Vamos lá. Vamos ler então aqui. Lembrando, não esqueça, tá? Inscrição no canal, like, comentário, compartilha. 1 Tessalonicenses, ou melhor, né? 2 Tessalonicenses, no capítulo 2, versículo 1 a seguir. Agora, irmãos, vamos esclarecer algumas coisas a respeito da vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e a de nosso encontro com Ele. Não se deixem abalar nem assustar tão facilmente por aqueles que dizem que o dia do Senhor já começou. Não acreditem neles, mesmo que afirmem ter recebido uma visão espiritual, uma revelação ou uma carta supostamente enviada por nós. Não se deixem enganar pelo que dizem, pois esse dia não virá até que surja a rebelião. Aí uma ênfase nessa palavra, a gente vai explicar daqui a pouco. E venha o homem da perversidade, aquele que traz destruição, ele se exaltará e se oporá a tudo que o povo chama de Deus e a todo objeto de culto, e até se sentará no templo de Deus e se fará passar por Deus. Não se lembram de que eu lhes falei disso tudo quando estive aí? E vocês sabem o que eu está detendo. ênfase nessa frase, o que está detendo, pois ele só pode ser revelado quando sua hora chegar. Pois essa perversidade já opera secretamente e permanecerá em segredo até que se afaste aquele que a detém, ou aquilo que a detém. Então o homem da perversidade será revelado, mas o Senhor Jesus o matará com o sopro de sua boca e o destruirá com o esplendor de sua vinda. Esse homem virá para realizar o trabalho de Satanás, com poder, sinais e falsas maravilhas, e com todo tipo de mentira, perversidade, para enganar os que estão caminhando para a destruição, pois se recusaram a amar e aceitar, a verdade que os salvaria. Portanto, Deus fará que sejam enganados e eles crerão nessas mentiras. Então serão condenados por ter prazer no mal em vez de crer na verdade. Ótimo. O meu WhatsApp aqui não para, né? Tô gravando o celular, mas vamos lá. Fica até mais real, né? Gente, esclarecendo então algumas coisas sobre a volta de Jesus. Embasado nesse texto, que para mim é um dos textos mais relevantes acerca da volta de Jesus, acerca do arrebatamento da igreja, deixando claro aqui a minha posição escatológica. Eu sou um dispensacionalista, tá? Logo, então, né, sou pré-milenista, pré-tribulacionista. Vamos explicar os termos aqui. Eu sou
um dispensacionalista, porque eu acredito que Deus trata com a humanidade por dispensações, por períodos, por eras. Eu não vou explicar isso agora porque o vídeo ficaria longo. E sou um pré-milenista porque eu acredito que Jesus ele vem antes, pré-milênio, antes do milênio. E sou um pré-tribulacionista porque eu acredito que a igreja será arrebatada antes da grande tribulação. Por isso sou um pré-tribulacionista. Ok? Aceitando a possibilidade de eu estar errado. Não tenho nenhum orgulho bobo a respeito disso. Por isso que eu recomendo você estudar todas as posições. São 3 posições clássicas que abrangem a escatologia. E essas posições elas têm como base o milênio. O pré-milenismo, que é a minha posição, o pós-milenismo, que é aquela crença de que Jesus vem depois do milênio, depois que a igreja implantar o milênio aqui na Terra, através da pregação do evangelho, que eu acredito que não vai acontecer. E a posição amilenista. O A é não, a negação do milênio, mas não como se o milênio não existisse, mas uma expressão que mostra que essa posição acredita em um milênio figurado, não um milênio literal. Um milênio não exatamente de 1000 anos, mas um período de tempo simbolizado por 1000 anos, que Jesus já está reinando, que o diabo está preso e que depois desse tempo Jesus volta, então implanta ali o estado eterno. Pré-milenismo, pós-milenismo e amilenismo. Essa posição que nós vamos trabalhar hoje aqui, então, é o pré-milenismo. E dentro do pré-milenismo tem o pré-tribulacionismo, o mesotribulacionismo e o pós-tribulacionismo. Pré-tribulacionismo, arrebatamento antes da tribulação, mesotribulacionismo, arrebatamento no meio da tribulação, e pós-tribulacionismo, arrebatamento após o período de grande tribulação. Repetindo: dispensacionalismo, pré-milenismo, pré-tribulacionismo, essa é a posição que nós vamos defender. Começando então, há quanto tempo o nosso planeta ainda suporta tudo que fazemos a ele? Qual que é a validade do nosso planeta? Eu coloquei essa imagem aqui porque eu achei ela interessante. Eu não sou adepto do sistema heliocêntrico, eu não creio que a Terra é uma bola, tá? Molhada giratória, como diz no canal Inteligência Natural, né? A Terra bola molhada giratória, eu não acredito nisso. Para mim isso é um engano que entrou tanto em nossa mente que quando a gente fala que a Terra ela é estacionária e plana, é motivo de piada, né? Então eu não acredito que a Terra seja uma esfera, a Terra é plana. Eu tenho quase que certeza absoluta disso. Eu não vou dizer totalmente porque, né, seria, né, um pouco de ingenuidade da minha parte, mas todos os experimentos que eu tenho acompanhado nos canais aí, Inteligência Natural, o canal do Afonso, Ciência de Verdade, o canal, um vídeo que a Débora fez também, a Débora Barbosa, sobre a Terra plana, a farsa do homem ter ido à Lua, enfim. Então, a Terra não é isso aqui. Mas quanto tempo o nosso planeta resiste? Tem até uma piada que fazem, né, que a Terra ela é plana porque é um planeta, né? Se fosse esférica, ela seria redoneta. Piada foi horrível, né? Mas vamos continuar, vamos lá. Quanto tempo o nosso planeta ainda resiste? Diante de tudo isso que a gente está acompanhando, vendo no mundo, enfim. Há quanto tempo estamos de exterminarmos a nós mesmos? São perguntas que eu quero fazer para vocês. Há quanto tempo nós estamos de exterminarmos a nós mesmos? Mais uma pergunta: quais serão as próximas inovações tecnológicas? Dá uma olhada, o óculos 3D, o 4D, 5D, não sei mais como que estão descrevendo isso, mas eu vi um vídeo no Facebook hoje de um rapaz com óculos 3D e estando dentro de um jogo de videogame, quase que um jogo pornográfico, né? Porque isso vai levar a outra fase da pornografia. Já pensou a pornografia em 3D? A pornografia em vídeo, na internet, já tem viciado aí, arrebentado a mente de muitas pessoas, né? Bugado a mente de muitas pessoas. Você imagina quando a gente tiver esse tipo de acesso à pornografia aberta, né? Que o Senhor nos livre disso.
Quais serão as próximas inovações tecnológicas? Seremos um dia escravos da inteligência artificial? O que vocês acham? Seremos um dia escravo da inteligência artificial, a IA, esses filmes de inteligência artificial, onde a inteligência artificial domina a humanidade, Matrix, a inteligência artificial, o filme daquele menininho, o que mais? Um outro filme aqui, O Exterminador do Futuro. Quantos filmes aí que mostram o controle da humanidade pela inteligência artificial, né, criada pela própria humanidade? Seremos um dia escravos da inteligência artificial? É para a gente pensar também. Estamos com quase 8 bilhões de pessoas no mundo hoje. E em 2100, segundo a projeção da ONU, serão aproximadamente 11 bilhões e 200 milhões de pessoas no planeta Terra. Imagine só, como será isso? Haverá comida para todo mundo? Hoje já não tem comida para todo mundo. A renda é muito mal distribuída. Haverá comida para todo mundo? Haverá água potável para todo mundo? Haverá saneamento básico, saúde? Não haverá. Já não tem hoje com quase 8 bilhões de habitantes, você imagina com 11, 12 bilhões de habitantes. Não há para onde fugir. Não tem para onde fugir. Tudo aponta para um fim. Tudo aponta para um fim. E a pergunta que eu te faço é: aonde está a sua esperança? Aonde está a sua esperança? Aos cristãos de Tessalônica haviam colocado, né, os cristãos de Tessalônica, dessa carta que nós lemos, o capítulo 2, aos Tessalonicenses, os cristãos de Tessalônica, eles haviam colocado a sua esperança em Jesus em sua volta. Eles haviam colocado, eles focaram, eles focalizaram toda a sua esperança em uma pessoa, Jesus Cristo, e a sua volta, porque eles acreditavam que na volta de Jesus, Jesus então iria estabelecer o seu reino nessa terra. É sobre isso que eu quero falar com vocês agora, dentro dessa perspectiva então pré-milenista, pré-tribulacionista, né? Alguns pontos aqui sobre esse texto que nós lemos. Vamos lá. A confusão, esse é o primeiro ponto, a confusão que fazem acerca do fim. Há muita confusão que as pessoas fazem. Paulo, mesmo naquela época, Paulo precisou esclarecer algumas coisas sobre a volta de Jesus, como nos encontraríamos com ele, como que seria essa dinâmica. E hoje nós vemos aí tantas pessoas falando sobre o fim do mundo, como que o mundo vai acabar, Nostradamus, né, a previsão do fim do mundo, passou a virada do milênio, o mundo não acabou, veio 2012, o mundo não acabou, 2017, o mundo não acabou. Por que o mundo não acabou? Porque o mundo não vai acabar, o mundo não acabará como algumas pessoas, alguns pensam. O fim será o começo, o fim será um recomeço. Então esse planeta, esse mundo, o mundo criado para nós, seres humanos, pelo Criador, ele foi corrompido pelo pecado, assim como a natureza humana. Então Deus ele vai renovar isso, ele vai renovar a criação. Jesus é o cabeça de uma nova criação. E nós somos os irmãos de Jesus, Jesus é o irmão mais velho. Então Deus, através de Cristo, ele começa a recriar. Esse mundo ele será renovado, ele será transformado. Olha só o que Paulo disse aqui, ó. Agora, irmãos, vamos esclarecer, vamos deixar claro esse negócio aqui, algumas coisas a respeito da vinda, da parousia no grego, da manifestação, da revelação de nosso Senhor Jesus Cristo e de nosso encontro com Ele. A vinda de Jesus e o nosso encontro com Ele. Quando Ele vier, nós nos encontraremos com Ele. Como vai ser essa dinâmica? Como é que isso vai acontecer? Então, a confusão acerca do fim, que ela fique clara. O mundo não vai acabar. Jesus virá e ele vai restabelecer, ele vai renovar, ele vai transformar esse mundo num estado original, no propósito original, e nós então viveremos em um tempo de paz eterna e glória a Jesus por isso. Segundo ponto, ainda não estamos vivendo o dia do Senhor, a grande tribulação.
tá? Tá no versículo de número 3. Não se deixe enganar pelo que dizem, pois esse dia não virá até que surja a rebelião. Essa palavra aqui está marcada, coloquei entre parênteses. O significado, como que essa palavra era entendida na época em que o texto foi escrito. Talvez na sua Bíblia aí pode aparecer antes que venha a apostasia. O que é apostasia? A gente vai falar sobre isso mais para frente. Essa palavra ela foi transliterada. Pegaram então ali a palavra apostasia e trouxeram ela para o português, com as letras no português, com a mesma expressão, apostasia. Essa palavra não existia no português, no inglês, enfim. Ela foi transliterada então. Mas outras Bíblias, inclusive a NVT, já traduziu como rebelião. No rodapé da Bíblia, ela vai nos dizer ali que ela pode também ser traduzida por afastamento ou partida. E a maior parte das traduções translitera o termo grego como apostasia. Então, no início, vamos colocar aí alguns séculos atrás, não no início, mas alguns séculos atrás, há várias traduções da Bíblia que traduziram a palavra apostasia por afastamento, partida, retirada, no sentido físico, de alguma coisa sendo retirada. Então, a NVT não foi feliz em optar pela palavra rebelião aqui, tá? Então, não se deixe enganar pelo que dizem, pois esse dia não virá até que surja o afastamento, a partida, a retirada de alguma coisa e venha o homem da perversidade, o homem da iniquidade, aquele que traz a destruição. Então, o dia do Senhor será um período de 7 anos, ok? Em que a ira de Deus será derramada sobre todos que rejeitaram a salvação do Messias. Eu tenho aqui alguns textos bíblicos para compartilhar com vocês, Joel, Amós, Obadias e também 1 Tessalonicenses. Eu já vou me aprofundar melhor aqui nessa questão da palavra apostasia e você vai poder compreender. Mas o primeiro ponto é a confusão que as pessoas fazem acerca do fim. O segundo ponto é que ainda não estamos vivendo o dia do Senhor, porque a igreja de Tessalônica estava acreditando que eles poderiam estar vivendo já o dia do Senhor. E o que é o dia do Senhor? É a grande tribulação, é o período da ira de Jesus, que será derramada sobre o mundo que rejeitou ele como Salvador. Eu vou ler mais uma vez aqui o texto. Agora, irmãos, vamos esclarecer algumas coisas a respeito da vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e de nossa união com ele, tá? Não se deixem abalar nem assustar tão facilmente por aqueles que dizem que o dia do Senhor, entendendo aqui que o dia do Senhor é o período da tribulação, já começou. Ou seja, Paulo está dizendo, não começou, gente. Não acreditem nisso. Não acreditem neles. Mesmo que eles afirmem ter recebido uma visão espiritual, ou uma revelação, ou uma carta, supostamente enviada por nós. Então Paulo está falando, pode vir o anjo, pode ter revelação, uma visão espiritual, ou uma carta supostamente escrita por nós. Não se movam daquilo que vocês aprenderam. Vai ser assim que vai acontecer. É isso que Paulo está falando. Aí o versículo 3, então, né? Não se deixe enganar pelo que dizem, pois esse dia não virá até que surja o afastamento, a partida, a retirada, no sentido físico. E aí, então, venha, se manifeste, vai ser revelado o homem da iniquidade, o homem da perversidade. Agora, o que é essa apostasia, esse afastamento? Apostasia significa retirada, afastamento. A gente tem uma ideia de apostasia. Eu vou deixar aqui no link na descrição do vídeo um link de um vídeo de 8 minutos do Natan Rufino, explicando minuciosamente o porquê que a gente tem essa ideia de que apostasia é uma rebelião contra Deus, é um afastamento da verdade. Eu não vou explicar isso aqui, eu vou deixar o link do vídeo do Natan Rufino, é um canal muito bom, um ótimo teólogo, e ele explica muito bem o porquê que a gente tem, porquê que nossa mente foi condicionada a entender que apostasia significa rebelião contra Deus. Mas, na verdade, a apostasia ali naquele texto é afastamento. Aí ele vai explicar isso para nós
Eu vou deixar o link do vídeo para vocês ali, tá? Próximo passo. Aí vem os textos que eu citei, Joel 2, 30 ao 32. Farei com que apareçam coisas espantosas no céu, na terra, haverá sangue, fogo e nuvens de fumaça, o sol ficará escuro, a lua se tornará cor de sangue, antes que chegue o grande e terrível dia do Senhor. Então todo aquele que pedir ajuda do Senhor será salvo, pois o Senhor prometeu que todos os que não tiverem sido destruídos estarão no monte Sião, em Jerusalém. Aqueles que o Senhor escolheu serão salvos. Amós 5,18. Ai dos que querem que venha o dia do Senhor. Por que é que vocês querem esse dia? Pois será um dia de escuridão e não de luz. Está falando do dia do Senhor. Obadias 1,15. O Senhor Deus disse: está chegando o dia em que eu vou julgar todas as nações. Aí vocês, edomitas, pagarão pelas suas maldades. Aquilo que vocês fizeram com outros será feito com vocês, no dia do Senhor. E 1 Tessalonicenses 5, do 2 ao 6. Pois vocês sabem muito bem que o dia do Senhor virá como um ladrão na calada da noite, quando as pessoas começarem a dizer: tudo está calmo e seguro, está tudo bem. Então é que de repente a destruição cairá sobre elas. As pessoas não poderão escapar, pois será como uma mulher que está sentindo as dores de parto. Mas vocês, irmãos, não estão na escuridão, e o dia do Senhor não deverá pegá-los como um ladrão, que ataca de surpresa. Todos vocês são da luz e do dia. Nós não somos da noite, nem da escuridão. Por isso não vamos ficar dormindo como os outros, mas vamos estar acordados em nosso perfeito juízo. Aqui parece que Paulo está falando que haverá uma destruição, ou melhor, haverá um escape, haverá uma salvação, um livramento para aqueles que confiam em Jesus e que estarão atentos, certo? E seremos livrados então do dia do Senhor. Como? Vamos entender isso. Aí a gente vem para o terceiro ponto. Antes que comece o dia do Senhor, é necessário que aconteça a apostasia, tá? Então, antes que comece a grande tribulação, o dia do Senhor, o período de angústia para Jacó, que é Israel, antes que comece esse dia, é necessário que aconteça a apostasia. Se a minha interpretação estiver correta, a do Natan Rufino também, de outros teólogos, apostasia, então, é o afastamento, a partida, o arrebatamento da igreja. Esse texto, ele pode não estar falando sobre um período de desvio doutrinário que acontecerá e que após isso acontecer, então o anticristo vai se manifestar, até porque desvio doutrinário, esse afastamento de Deus, isso vem acontecendo já desde sempre. Então, apostasia é traduzido como afastamento, mas muitas Bíblias trouxeram como um afastamento de Deus. Mas aqui, se estiver correta a minha interpretação, esse afastamento é uma retirada, é uma partida, é o arrebatamento da igreja. Olha só que interessante. Não se deixe enganar pelo que dizem, pois esse dia não virá até que surja a rebelião, o afastamento, a partida, a retirada no sentido físico, e venha o homem da perversidade, aquele que traz destruição. Por que eu acredito, assim como Natan Rufino, que a palavra apostasia, ela é uma referência ao arrebatamento da igreja? Porque mais na frente aqui, vamos achar o versículo 6 e 7, para você dar uma olhada. Olha só o que diz, o versículo 6 e 7. Vocês sabem o que está detendo. Paulo está dizendo para a igreja de Tessalônica que existe alguma coisa que está detendo a manifestação do anticristo. Olha como o contexto se encaixa, o contexto fecha, porque está sendo dito aqui que haverá um afastamento, uma partida, uma retirada. No sentido físico, alguma coisa ou alguém está detendo a manifestação do anticristo. O que é isso? Quem é
que está detendo a manifestação do anticristo? Algumas pessoas dizem é o Espírito Santo. Quando a igreja for arrebatada, o Espírito Santo não estará mais na terra. O Espírito Santo não é Deus? O Espírito Santo não é onipresente? Não haverá conversão na grande tribulação? Então o Espírito Santo precisa estar aqui. O que é então que está detendo a manifestação do anticristo? E vocês sabem o que está detendo. Paulo está falando para a igreja, vocês sabem. Pois ele só pode ser revelado, ele quem? O anticristo, quando a sua hora chegar. Ou seja, Deus está no controle. Deus está no controle. Pois essa perversidade, essa iniquidade, esse sistema maligno já opera secretamente desde sempre, desde Nimrod, desde Caim, e ele permanecerá em segredo até que se afaste aquele ou aquilo que o detém. Alguma coisa está detendo a manifestação do anticristo. E essa alguma coisa será retirada. Olha o contexto. Será afastada. Haverá uma partida. Haverá um arrebatamento. A igreja, o corpo de Cristo, que é santo, justificado, que é perfeito, porque Jesus justificou a igreja na cruz, então a igreja é perfeita aos olhos do Pai. Essa resistência causada pela igreja na terra está bloqueando, está inibindo a manifestação do anticristo. Olha só que interessante. Para mim faz todo sentido. Espero que faça para você também. Certo? Continuando então. Quarto ponto. Após o arrebatamento, se manifestará o homem da perversidade. Então, a igreja é arrebatada, né? Segundo aqui o estudo, segundo a teoria que eu acredito, a igreja será arrebatada, aí o anticristo estará livre para se manifestar. 1 Tessalonicenses 2, do 3 ao 4. Não se deixe enganar pelo que dizem, pois esse dia não virá até que surja a rebelião, o afastamento, a partida, o arrebatamento, e venha então após isso o homem da iniquidade, da perversidade, aquele que traz destruição. Ele se exaltará e se oporá a tudo que o povo chama de Deus. Ou seja, ele vai proibir todo tipo de culto, todo tipo de adoração. Ele vai trazer para si, ele vai se apresentar como o único Deus. Ele vai então desejar ser adorado por todos. E aí que vai acontecer a grande perseguição. E todo objeto de culto, então ele vai impedir todo tipo de adoração a qualquer outra coisa, objeto ou pessoa. E até se assentará no templo de Deus. E se fará passar por Deus. Este é o antimessias, aquele que é contra Cristo, o anticristo. Aprendemos que existe alguma coisa impedindo, existe alguma coisa impedindo a sua manifestação. E nós entendemos que é a igreja, o corpo santo, redimido, justificado, santificado do Messias, do qual ele é o cabeça. Existe um sistema também perverso que desde o pecado de Adão vem preparando o mundo para a vinda do filho de Satanás. Está no versículo 7. Eu vou ler mais uma vez para você. Pois essa perversidade já opera secretamente e permanecerá em segredo até que se afaste aquele que a detém. Então note que existe um sistema maligno, que está preparando o mundo para receber o antimessias, o anticristo. Esse sistema maligno, ele é governado pelo maligno, por Satanás, e ele usa pessoas para isso. É dentro desse sistema de engano que a crença, o sistema heliocêntrico, né, de que a Terra é uma bola molhada giratória, faço de novo aqui referência ao canal Inteligência Natural do Leandro. Então,
esse sistema maligno, ele vem enganando, ele vem disseminando a mentira, o engano, ensinando nas escolas a evolução, o Big Bang, o homem veio do macaco, desprezando a criação, a imagem de Deus, a criação do homem, a imagem de Deus, afastando o homem da fé, da crença no Criador. E nós somos moldados dentro desse sistema e acreditamos naquilo que fomos ensinados desde a nossa infância. E então é muito difícil se desprender desses falsos ensinamentos. Quando eu digo para alguém, amigos meus, que eu vejo que estão ali, podem ter condições de ouvir isso, e eu falo para eles que a Terra ela não é uma esfera e que ela é plana e estacionária, eles dão risada, eles dizem que eu estou louco e tantas outras coisas, mas a Terra ela permanece plana até segunda ordem, tá bom? Canal Inteligência Natural. Próximo. O quinto ponto. Antes do arrebatamento, ou logo depois do arrebatamento, o templo dos judeus em Jerusalém será reconstruído. Por quê? Porque diz no versículo 4 que ele se exaltará e se oporá a tudo que o povo chama de Deus. E outra coisa, e a todo objeto de culto. E até, aqui é o ponto, se assentará ou se sentará no templo de Deus, se fará passar por Deus. Olha só, onde é que está esse templo? Esse templo é o templo construído por Salomão, destruído por Nabucodonosor, reconstruído, levantado novamente quando o povo está voltando do exílio babilônico, e depois ele é engrandecido e reformado e aumentado por Herodes o Grande para agradar os judeus, alguns anos antes do nascimento do Messias. Jesus ele viu esse templo então que foi reformado por Herodes o Grande, foi esse templo que ele disse, foi nesse templo que ele ensinou no pátio muitas pessoas, enfim, foi esse templo que Jesus viu, foi nesse templo que Jesus foi apresentado, e no pátio desse templo, e depois no ano 70 ele foi destruído pelo general Tito, o general romano, pelo exército de Tito, que era formado por vários homens, inclusive árabes, romanos. E por que eu estou dizendo isso? Porque isso nos leva a outro estudo sobre o povo do príncipe que há de vir, que destruiria, pisaria a cidade santa e tal. E o povo do príncipe que há de vir, eu acredito que o antimessias ele será um líder muçulmano, um califa, o Mahdi, que eles tanto esperam. E é o povo desse príncipe que há de vir que destruiu ali a cidade santa, o templo, porque havia muitos árabes nos exércitos romanos, certo? E esse templo, agora, ele está destruído, mas o anticristo ele vai se assentar nesse templo, ele vai profanar esse templo. Então ele precisa ser reconstruído. O único lugar que a Bíblia chama de templo de Deus é o templo que está então ali em Jerusalém e está destruído. Há uma mesquita construída, uma mesquita muçulmana, construída no lugar do templo. E ali os judeus ainda não reconstruíram esse templo, porque eles querem reconstruir no lugar onde o templo antigo estava, mas a mesquita está ali. E isso vai gerar um grande problema, está gerando um grande problema. E o acordo de paz, que a Bíblia tanto fala e que o Donald Trump já falou, e mudou a embaixada americana de Tel Aviv, que é a capital política de Israel, mas a capital considerada pelos judeus, a capital histórica e religiosa é Jerusalém. Então o Donald Trump já mudou a embaixada americana para lá, e você pode ter certeza que o grande sonho dele é a reconstrução do templo, porque o Trump ele é um cristão, e o Bolsonaro também já está trabalhando para que a embaixada brasileira se mude também para Jerusalém. Não fez isso ainda porque sofreu uma grande pressão para que isso não acontecesse. Outros países já fizeram isso também. Então não se assuste, o templo está para ser reconstruído. Um acordo precisa ser feito
para que o templo seja reconstruído ali do lado da mesquita. A mesquita será tirada, ou haverá uma guerra, a mesquita será destruída, mas o templo será reconstruído ali. E quando é que esse templo será reconstruído? Aqui, nesse ponto que nós marcamos aqui, eu entendo que ele será reconstruído antes do arrebatamento ou logo depois. O templo dos judeus em Jerusalém será reconstruído, tá? Porque o anticristo precisa profanar esse templo. É uma profecia que precisa se cumprir. Ok. Dito isso, né, eu encerro aqui. Eu faço a pergunta que fiz no início do estudo para você. Aonde mesmo está a sua esperança? Aonde é que está a sua esperança? Levando em conta que o mundo ele está caminhando para um caos, né? Qual que é o prazo de validade aí do nosso planeta, o quanto ele vai suportar, as guerras, até que ponto nós vamos conseguir sobreviver sem nos exterminarmos, as novas inovações teológicas, a inteligência artificial, o domínio da inteligência artificial, o número grandioso de seres humanos habitando em nosso planeta, a fome, haverá comida para todo mundo. Aonde está a sua esperança? No que você tem confiado? Tudo caminha para um fim. Aonde está a sua esperança? Eu quero dizer para você que a minha esperança é o Messias, Yeshua HaMashiach, Jesus o Cristo, o nosso Salvador. Ele tem sido a minha esperança. Aonde está mesmo a sua esperança? Existem dois grupos de pessoas, os que confiam e os que não confiam em Jesus. Veja o que acontecerá com esses que não confiam. Versículo 11 e 12 do texto de 2 Tessalonicenses, capítulo 2, verso 11 e 12. Portanto, Deus fará que sejam enganados, e eles crerão nas mentiras. Aqueles que não creram no Messias, crerão nas mentiras de Satanás, do anticristo. Então serão condenados por ter prazer no mal, em vez de crer na verdade. É isso que vai acontecer com todos aqueles que rejeitaram a salvação no Messias. E veja o que acontecerá com aqueles que confiam ou que confiaram no Messias. Aí aqui tem um texto bem claro sobre o arrebatamento. Voltando algumas folhas. 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo de número 13 a seguir. Me escute, por favor. Isso é o que vai acontecer com aqueles que confiam. Agora, irmãos, não queremos que ignorem o que acontecerá aos que já morreram confiando no Messias, para que não se entristeçam como aqueles que não têm esperança. Quem são aqueles que não têm esperança? Aqueles que não confiam no Messias. Por que temos que ter esperança? Porque cremos que Jesus morreu e foi ressuscitado. E também cremos que Deus trará de volta à vida com Jesus, na vinda de Jesus, todos os que morreram. Dizemos a vocês pela palavra do Senhor, ou seja, foi ele que falou isso. Paulo está dizendo, eu recebi essa revelação. Nós, os que ainda estivermos vivos, quando o Senhor voltar, não iremos ao encontro dele antes daqueles que já morreram. Pois o Senhor mesmo descerá do céu com um brado de comando, com a voz do arcanjo e com o toque da trombeta de Deus. Primeiro os mortos em Cristo ressuscitarão. Aleluia! Maranata, ora vem Senhor Jesus. Depois com eles nós, os que ainda estivermos vivos, seremos arrebatados nas nuvens ao encontro do Senhor, nos ares. Então estaremos com o Senhor para sempre. Animem, portanto, animem uns aos outros com essas palavras. Paulo está dizendo que aqueles que morreram em Cristo, com a fé em Cristo, confiando em Cristo, eles irão vir com Cristo no dia do arrebatamento. Jesus vem até as nuvens. Ele não descerá à terra, ele virá até as nuvens. Os mortos vão ressuscitar. As suas almas e espírito voltarão ao corpo e esse corpo será glorificado no abrir e fechar de olhos, diz Paulo lá na carta aos Coríntios, primeira carta, capítulo 15. No abrir
e fechar de olhos. Eles voltarão ao corpo, serão glorificados e estarão com o Senhor nos ares. Depois nós, os vivos, seremos glorificados, não experimentaremos a morte. Então encontraremos com o Senhor nos ares, juntamente com aqueles que morreram confiando em Cristo. Esse é o destino daqueles que confiam no Messias. Glorificação do corpo, vida eterna, paz, lágrimas enxugada do rosto pelo próprio Messias, pelo próprio Jesus. Onde mesmo está a sua esperança? A minha esperança está em Jesus. Que a sua também possa estar nele e que ele te abençoe. E se você ainda não entregou sua vida a Jesus, hoje você tem a oportunidade. Deus abençoe a todos. Fiquem na paz.